hoje nós falamos sobre um setor que é responsável por girar a economia do país. A nossa entrevista é com o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, Flávio Benatti. Flávio, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Presidente, antes da gente falar um pouquinho do setor, queria que o senhor colocasse a sua história. Ela começou em Santos, continua também em Santos, o senhor continua morando na cidade, é isso? É verdade. Eu comecei em transporte mesmo com 28 anos de idade, quando eu fui para a empresa que já era do meu pai, assumi uma posição, houve lá uma dissolvência na sociedade, e eu fui assumir uma posição de sócio do meu pai na empresa, não é? Até então eu trabalhava na área de despachos em Santos, trabalhava na área de comércio exterior, não é? E dali eu comecei a minha trajetória na vida sindical, começando a frequentar os sindicatos, porque eu sempre entendi que é exatamente nas entidades sindicais onde você pode estar buscando muitas alternativas e soluções para gerenciamento do seu próprio negócio. Troca de ideias, troca de informações, e isso só se dá realmente quando você conversa com as pessoas que estão dentro de uma atividade, dentro de um ramo, do seu ramo de atividade. Isso muito jovem, né? Com 29 anos. E aí eu comecei a frequentar o sindicato e comecei a colocar os meus pontos de vista, aquela coisa toda, e acabei com 30 anos sendo eleito presidente do sindicato lá em Santos, não é? Aí fiz alguns mandatos em Santos, se eu não me engano foram 2 mandatos que eu fiz em Santos. Nesse período estava um movimento muito forte para a criação da Federação das Empresas de Cargas no estado de São Paulo, que não tinha. Existia o Sindicato de Santos, o Sindicato de São Paulo, alguns sindicatos de Campinas, me parece que já existia, e os demais eram delegacias no estado de São Paulo, não eram sindicatos, né? Estava um movimento muito forte da criação, que eu pude participar desse movimento da criação da federação. Hoje nós temos 14 sindicatos na federação. Nessa oportunidade, eu acabei fazendo um trabalho também dentro da federação, que quando o Adalberto Panzan, que era o presidente, que foi o primeiro presidente eleito, saiu para ir para a NTC, a Associação Nacional do Transporte, foi feita uma enquete junto aos nossos amigos presidentes e tal, e eles acabaram me elegendo presidente da federação. E eles lá se vão quase 20 anos aí presidindo a federação, porque nesse movimento todo nós acabamos criando o SEST e o SENAT, porque brigamos muito para a criação do SEST e SENAT. Para você ter uma ideia, o transporte era considerado indústria, e aqueles 2,5% que nós recolhemos compulsoriamente para o Sistema S, eles iam para o SESI e para o SENAI. E nós recebíamos em troca um curso de mecânico, quer dizer, o que na realidade nunca nos atendeu, nunca atendeu às nossas necessidades. Nós respondíamos por algo em torno de 12% da arrecadação do SESI e do SENAI, que não é pouco. Nós estamos falando em valores aproximadamente de 12 bilhões de reais por ano, não é? E nós recebíamos um curso de mecânica através do SESI e SENAI, sem críticas ao SESI e SENAI. Isso é uma questão de cultura. Quer dizer, quem criou o Serviço Social da Indústria, o Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria, criou no conceito de criar mão de obra para a indústria. Jamais criou no conceito de criar mão de obra para o transporte. Não tinha quem pensasse ali. Não tinha quem pensasse de setor, não tinha quem pensasse de transporte, não é? E nós brigamos muito. A briga, você imagina, brigar no Congresso Nacional para você se separar do sistema SESI e SENAI, levando deles 12% da arrecadação, mas nós conseguimos. Nessa luta toda, as criações das federações e tal, ela tinha um objetivo. O objetivo era esse, era criar o nosso Serviço Nacional de Aprendizagem e Transporte, o nosso Serviço Social do Transporte. Conseguimos,
É uma entidade hoje com 20 anos, nós temos 150 escolas profissionalizantes hoje no Brasil inteiro. Não sei se você conhece o SESC Senat ali em São Vicente, daquele padrão, escolas daquele padrão são 150. Estamos agora num processo de expansão, serão construídas, então estão sendo licitadas nesse momento mais 12 unidades a nível nacional. São Paulo vai receber 5 unidades dessas 12, né? São mais 5 cidades, uma em Guarujá, uma em Limeira, uma em Porto Ferreira, uma em Assis e a outra em Votuporanga. Vão receber mais 5 unidades aí do SESC Senat. E dentre as minhas atividades aqui, eu também presido o Conselho Regional do SESC e do Senat aqui no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo são 29 unidades aqui no estado, escolas profissionalizantes aqui no estado de São Paulo. E assim foi indo a minha trajetória na vida sindical, continuo dando aí a minha contribuição, além de presidir a federação aqui, eu presido também a seção de cargas na Confederação Nacional do Transporte em Brasília, não é? Então tenho uma agenda bem corrida e bem complicada no meu dia a dia, mas temos a certeza que estamos contribuindo aí para que nós possamos ter uma legislação mais segura no setor. Nós temos avançado bastante numa segurança jurídica que o setor precisa muito, não é? Para poder tocar o seu dia a dia, a sua atividade. Flávio, eu vou ter que ir para um rápido intervalo. No próximo bloco, eu continuo a conversa com Flávio Benatti, que é presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. Ele fala também sobre a qualificação, continua conversando sobre a qualificação dos profissionais. Eu volto já. Eu volto à nossa entrevista de hoje com Flávio Benatti, presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. Flávio, a gente conversava sobre qualificação. Falta mão de obra qualificada ou não para esse setor? Olha, na realidade, sim. Mão de obra qualificada, há uma carência muito grande no setor, né? Eu dizia que você hoje faz investimentos em veículos pesados. Pra você ter uma ideia, um caminhão, um cavalo mecânico custa em torno de uns R$400 mil. Ele tem uma altíssima tecnologia embarcada e muitas vezes você não tem um profissional qualificado para poder estar dirigindo aquele caminhão. Então, inclusive o próprio Senat hoje tem um programa que é o da primeira habilitação, né? Custeia totalmente a habilitação do candidato. Não só isso, ele também dá um curso complementar para o candidato no sentido de prepará-lo para esse setor, né? Porque tirar uma habilitação, você vai a uma autoescola dirigindo um automóvel, você tira essa habilitação. Mas para ser um motorista profissional há necessidade de muito mais do que isso, né? A necessidade dele saber lidar com essa tecnologia embarcada e que a expectativa do empresário em oferir os benefícios que essa tecnologia traz, eles realmente possam ser reais, né? Há uns 2 anos, né, o senhor havia comentado que a gente viu uma situação muito complicada, principalmente no Porto de Santos, com relação a agendamentos, filas enormes de caminhões. Isso desestimulou um pouco os jovens nessa área? Como é que está essa realidade hoje? Houve muito comentário naquela ocasião da questão do desestímulo, mas o desestímulo não é só por uma questão das filas. Eu às vezes ouço aí de maneira equivocada, até por falta de uma informação maior, dizer que o Brasil é um país rodoviarista. Eu me permito discordar. O Brasil tem como opção o único modal, que é o transporte. O Brasil não investiu em cabotagem, não investiu em ferrovias, não investiu em hidrovias e tampouco em rodovias. Nós temos, da malha brasileira de 2 milhões de quilômetros de rodovias, nós só temos 198 mil quilômetros pavimentados. Dizer que o Brasil é rodoviarista é um equívoco muito grande. O Brasil só tem como opção o rodoviarismo porque o rodoviarismo vai em qualquer lugar.
Para você ver, 2 milhões de quilômetros de rodovias, somente 198 mil pavimentadas, né? Você vai para os Estados Unidos, 4 milhões e 500 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. E eu nunca ouvi dizer que os Estados Unidos é um país rodoviarista. Os Estados Unidos é um país de logística. Na Europa você tem logística. A Europa também tem uma quantidade de rodovias pavimentadas imensas, mas tem ferrovias que funcionam, sistema marítimo que funciona, sistema de cabotagem que funciona. O Brasil, lamentavelmente, não fez opção alguma. Por isso é que nós, às vezes, ouvimos a questão do custo Brasil. E os nossos políticos de plantão, muitas vezes, eles, para se livrar das responsabilidades, eles dizem, não, é porque o Brasil teve uma opção rodoviarista, o Brasil optou pelo rodoviarismo. Não é verdade. Juscelino Kubitschek foi um homem extremamente inteligente na medida em que procurou interiorizar o país e abrindo rodovias, incentivando realmente o setor automobilístico no país, mas foi um homem de visão. Mas os que vieram atrás dele não tiveram a mesma visão. Na realidade, preferiram dizer que o Brasil tinha optado pelo rodoviarismo e nada fazem. Nada fazem. Você vê mais recente, agora na atualidade, é PAC 1, é PAC 2, é PAC 3, é PAC 4, daqui a pouco é um monte de PAC e não saiu PAC nenhum. É só pactos, é só planos e tal, e essas coisas não acontecem. Então, na realidade, é isso que desestimula o profissional. Quer dizer, ele sai para uma estrada, onde ele não tem a menor infraestrutura, onde você tem pavimento praticamente não existe, ele é desassistido totalmente e tal. Isso acaba desestimulando um cidadão a abraçar essa profissão, ainda mais hoje, com o nível de informação que se tem. Hoje você tem aí a internet todo dia, a comunicação todo dia te passando informações das mais variadas e tal. Então você tem condições de fazer muitas opções na vida. Por isso é que falta o motorista. O motorista não falta só por causa das filas ou só por causa... Ele falta em virtude desse cenário que nós temos no país. Quer dizer, nós temos um cenário altamente desfavorável para a profissão de motorista. Nesse cenário, o que mudou para melhor e qual o avanço que a federação espera nesse setor? Olha, nós sempre fomos um setor altamente também desassistido, inclusive de legislação. Como eu te falei há pouco, que o setor, ele era um setor que é a única opção de movimentação de riquezas no país, os governos nunca quiseram pôr a mão em cima do setor para trabalhar uma regulamentação, para trabalhar uma norma até de entrada no setor. Então é um setor que sempre foi totalmente desprotegido. Qualquer um pode entrar no setor na hora que quiser, do jeito que quiser e tal. Não tem. Somente em 2007, fruto de um trabalho forte de todas as entidades, nós conseguimos a promulgação da Lei 11.442. É uma lei que ela traz um mínimo de regulamentação para o setor. Para entrar no setor, o caminhoneiro autônomo tem que ter curso, a empresa tem que ter um responsável técnico, ou seja, você cria condições mínimas para poder entrar nesse setor. Pois bem, mais recentemente, nós começamos a ter sérios problemas trabalhistas, porque se utilizava um artigo da CLT, que diz, o artigo 62, que trabalho externo não tem controle. Com o advento da tecnologia embarcada, e hoje você tem sistema de rastreador, sistema de controles de frota, essa coisa toda, a Justiça do Trabalho não mais aceitou essa argumentação. Ela diz, não, peraí, se você consegue controlar e rastrear o seu veículo, como é que você não consegue controlar horas de trabalho do motorista? Quer dizer, sobre essa égide, no que a Justiça, de uma certa forma, tinha razão, não tenho a menor dúvida, nós dissemos, bom, então nós precisamos sentar e debruçar e trabalharmos em cima de uma legislação própria para a profissão de motorista, porque ela é uma categoria totalmente diferenciada,
ela tem as suas especificidades e nós precisamos discutir essas especificidades. Seria essa alteração da lei dos motoristas? Não, é isso? Seria a que originou a primeira, 12.619. Sim. A gente pode continuar conversando disso no próximo bloco, então? Claro, sem dúvida, podemos sim. Tá, ok. Então, no próximo bloco, eu continuo a conversa com Flávio Benatti, que é presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. Ele fala um pouco mais sobre a nova lei dos motoristas. Eu volto no instante. Nós voltamos à entrevista de hoje com Flávio Benatti, presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. Flávio, você falava sobre a nova lei dos motoristas. Ela foi alterada no último ano, é isso? Ela 12.619, ela na realidade houve algumas imperfeições, né? E como eu disse, depois de uma conhecimento mais profundo sobre principalmente a bancada ruralista no Congresso, eles ficaram muito preocupados porque com certeza, à medida em que você tem todos esses controles, o custo da operação ela passa a ter alterações também, não é? E aí eles queriam derrubar essa lei, como eu falei. E aí nós fomos para dentro do Congresso e passamos uma discussão. Levamos mais 2 anos discutindo esses aperfeiçoamentos. Porque a lei inicial, ela previa, por exemplo, que tinha que haver um período de descanso de 11 horas ininterruptas. Isso o Ministério Público não abria mão. Pois bem, nós negociamos isso com os trabalhadores e com... O Ministério Público ainda não está convencido disso, não. Nós estamos esperando aí até algumas posições contrárias dele nesse sentido. Nós conseguimos flexibilizar isso em 8 horas mais 3, quer dizer, ele tem que 8 horas ininterruptas e 3 horas que ele pode fazer esse descanso alternado durante uma jornada de 24 horas. Não era possível o motorista fazer mais do que 2 horas extras por dia, como é o caso de qualquer escriturário, qualquer trabalhador brasileiro. As distâncias no país, nós vivemos num país continental, as distâncias são muito grandes e com toda essa dificuldade que nós tivemos a oportunidade de falar aí de um cenário muito desfavorável em algumas rodovias no Brasil, principalmente nas viagens de longa distância. Essa nova norma 13.103, ela permite que desde que negociado com a classe laboral, o motorista poderá fazer, além das 2 horas, mais 2 horas. Ou seja, ele pode dirigir 8 horas normais, mais 2 horas extras que a própria CLT prevê, e desde que negociado, levando-se em consideração a peculiaridade do transporte que ele está fazendo, se é de longa distância, se é perecível, enfim, ele poderá fazer mais 2 horas extras, ou seja, ele poderá trabalhar então, no período de 24, ele poderá dirigir 12 horas por dia, tá certo? Respeitando, claro, estas paradas a cada 4 horas, a cada 5 horas tem descanso de meia hora, enfim, ele vai ter que respeitar aquelas normas de parada e de descanso. Muito bem. Ela cria, por exemplo, também a questão, uma questão de quando o motorista está parado para carregar ou para descarregar, cria o tempo de espera. Na CLT anterior nós tínhamos que pagar tudo hora extra e não era permitido pagar hora extra porque a CLT não permite mais de 2 horas extras. Acontecia o quê? As empresas pagavam e depois eram autuadas porque faziam excesso de horas extras, entendeu? Então a lei hoje traz com muita clareza, ele parado, mesmo que com pequenas movimentações numa fila, isso é considerado tempo de espera. Tempo de espera, ele é remunerado por esse período, por tempo, por hora, né? Ele é remunerado, mas não como verbas trabalhistas, e sim como verbas indenizatórias. Ou seja, isso não entra na questão de férias, 13º, fundo de garantia e tal. Isso entra como uma compensação financeira
pelo fato de ele estar numa fila e essa coisa toda, mas é indenizatório. Quer dizer, então, ou seja, essa lei procurou trazer a profissão do motorista, a realidade operacional do motorista no país, não é? Que a CLT nunca conseguiria abranger isso, por isso que o empresário, como eu disse, usava o artigo 62 da CLT, que dizia que serviços externos não têm controle. Só que, lembrando, como eu te disse, que hoje a tecnologia, você tem rastreadores, você tem satélites que rastreiam e tal, o Ministério do Trabalho não aceitava mais esse nível de argumentação. Então se fazia necessário uma legislação específica para a atividade de motorista, para poder dar a segurança jurídica necessária, não só para o empresário, como também para o trabalhador. Ele sabe, quando ele entrar nessa atividade, qual é a real condição de trabalho que ele tem e quais as proteções trabalhistas que ele tem. Eu acho que é um avanço muito grande. Eu acho que é um avanço fantástico o fato do motorista hoje ter uma legislação muito própria. Te dei alguns exemplos, se você for nos meandros da lei, existem vários outros avanços que houveram e que ficou bom, tanto para o empregador quanto para o empregado, a situação ficou bem esclarecida. Flávio, houve a aprovação de uma outra lei, só que estadual, né, que ela penaliza quem recebe carga roubada. Ela, na verdade, não está valendo muito, né? Ela foi aprovada, mas não tem quem fiscalize isso. Ela não é isso. Ela não está valendo por uma questão legal. Não é que ela não esteja valendo. A lei existe. Mas não funciona. Ela, na realidade, na prática, não está sendo aplicada essa norma, porque ela carece de uma regulamentação, de uma legislação que possa permitir que tanto a Secretaria da Fazenda quanto a Secretaria de Segurança Pública possam atuar juntas numa fiscalização num estabelecimento comercial que esteja vendendo carga roubada, tá certo? Porque essa lei é muito clara. Quem estiver vendendo carga roubada é considerado um receptador. Sendo receptador, ele perde a licença estadual para o funcionamento, ou seja, o estabelecimento dele é lacrado. Tudo que tem dentro do estabelecimento vai para leilão, que se apura nesse leilão em benefício ao próprio cumprimento da lei, ou seja, a própria estrutura para poder fazer isso funcionar. Isso já acontece aqui no estado de São Paulo. Com combustíveis adulterados, os postos sofrem essa penalidade e, mais recentemente, também com os desmanches irregulares. Quer dizer, os desmanches que estão irregulares, nós tivemos aqui, do ano passado para cá, quando foi promulgada a lei dos desmanches, mais de 300 desmanches emparedados, ou seja, a fiscalização está chegando e não está lacrando, não está levantando uma parede e acabando com a atividade de quem tiver ilegal. Nós temos muita esperança que, na realidade, com essa lei do receptador, nós possamos ter uma diminuição dos roubos de carga, que é onde mais se rouba carga no Brasil é aqui no estado de São Paulo. Isso é uma questão, porque aqui é o grande estado produtor. É nesse estado que se produz as grandes cargas de valor, de maior valor agregado, né? Os produtos de maior valor agregado são produzidos dentro do estado de São Paulo. Você pega a região ali de Campinas, em matéria de eletrônico, aquela região ali é uma das regiões mais ricas do Brasil em matéria de produção de eletrônico. Então o estado de São Paulo é visado por causa disso. Não é porque o governo não é eficiente, o governo não é bom, o governo não atua, não se trata nada disso. É porque a carga de grande valor agregado que interessa para o mercado ser roubada está aqui no estado de São Paulo. Flávio, o assunto é longo, demandaria um longo tempo aí, mas nosso tempo acabou. Muito obrigada pela participação. Olha, eu é que agradeço essa oportunidade, espero que tenha contribuído aí com um pouco de informação para os seus telespectadores, aí, os seus seguidores, e nós estamos aqui à disposição. Quando quiser falar um pouco de transporte, quiser conversar com a gente, nós estamos à disposição de vocês aí. Tá ok, muito obrigada. Se você não assistiu essa entrevista por completo ou quer rever outras conversas, é só acessar o nosso site www.canalindustriabrasil.com ou pelas redes sociais. Nosso programa fica por aqui. Eu te espero no próximo sábado, sempre às 9 da manhã. Até lá!